Hoje, fiquei com a missão, a honra de ministrar a palavra para vocês. Pensa como é que é, meu amigo, você subir aqui depois do Bill pregar todo domingo. Mas eu creio que vai ser uma bênção, amém? Você está com expectativa? Você está com expectativa na palavra de Deus? Quero compartilhar algo com vocês que o Senhor colocou no meu coração para essa manhã. Eu creio que essa manhã vai ser uma manhã onde a gente vai entrar em um lugar de paixão e busca pela presença de Deus. A palavra que Deus trouxe ao meu coração é uma palavra para nos lembrar de que tipo de povo a gente é, sabe? Em meio a tantas coisas que às vezes a gente escuta, né? No meio evangélico, no meio cristão, tantos excessos, tantos escândalos, tantas coisas que acabam trazendo uma imagem para as pessoas diferente do que realmente é a igreja do Senhor. Eu quero te trazer a sua consciência que existe uma igreja, existe um povo dentro de todo esse tumulto, dentro de todo esse contexto. Existe um povo que Deus chamou esse povo para algo específico e para algo único, e nós fazemos parte disso, amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de Êxodo, capítulo 19. Obrigado, meu Jesus. Êxodo, capítulo 19. Vamos ler o verso 5 e o verso 6. Está escrito assim: Agora, portanto, se vós me obedecerem, guardarem a minha aliança, então serão o meu tesouro particular, acima de todos os povos, pois toda a terra é minha. E serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que você falará aos filhos de Israel. Essa aqui é a palavra que Deus dá a Moisés a respeito de qual era a visão de Deus sobre o povo dele. E a ideia de Deus, desde o princípio, foi ter para si uma nação, um povo de sacerdotes. E o que significa ser um sacerdote? Ser um sacerdote tem um significado. O ser sacerdote aqui, eu quero que você entenda, não é somente aqueles homens que pregam a palavra de Deus, não é somente aquelas pessoas que às vezes são ministros com um título diante das pessoas, mas ser sacerdote significa aquele que permanece diante da presença de Deus. Então, quando Deus fala para o povo, Deus fala para Moisés: Moisés, você vai comunicar ao povo que se eles me obedecerem, se eles guardarem os meus mandamentos, se eles andarem segundo a minha palavra, se eles andarem segundo aquilo que eu tenho ordenado para eles, eles serão para mim um reino de sacerdotes, eles serão um povo que permanecerá na minha presença. Um povo que permanecerá na minha presença. Então essa é a ideia de Deus, né? Essa é a vontade de Deus. Quando Deus ele chama o povo para permanecer na sua presença. E nós somos o povo que carrega a presença de Deus. Essa é a nossa maior identidade. Essa é a nossa maior missão. Você é filho de Deus, amém? Você desfruta das bênçãos do Senhor. Mas a gente não pode se esquecer que a nossa maior missão como filhos de Deus aqui na terra é carregarmos a presença de Deus. Então hoje eu quero te lembrar disso. Nós somos o povo da presença de Deus. Nós somos o povo chamado para permanecer diante da presença de Deus. E aí, o que Deus quer fazer com o povo aqui é conduzir eles dentro desse caminho para que eles se tornem o povo da presença, para que eles entendam que Deus quer que eles estejam continuamente diante da presença dele e carreguem isso por onde eles passassem. E aí a gente vai olhando a história do povo no deserto e a gente percebe que enquanto a presença de Deus estava no meio deles, as coisas aconteciam.
Enquanto a presença de Deus guiava o povo, tudo que eles precisavam era dado a eles. Se eles precisavam de comida, maná caía do céu. Se eles precisavam atravessar um mar, o mar se abria. Se eles precisavam de algum milagre, de alguma provisão, de alguma intervenção de Deus, as coisas aconteciam. Por quê? Porque a presença de Deus estava no meio deles. Só que o que acontece com esse povo? Chega um determinado momento na história que Deus chama Moisés para o alto do monte para comunicar a ele ali os seus 10 mandamentos, as leis. E Moisés passa 40 dias no monte. E aí, enquanto a presença de Deus estava sendo manifesta no alto do monte, Deus falando com Moisés, Deus comunicando a Moisés aquilo que o povo precisaria ouvir, o povo lá embaixo se corrompe. O povo lá embaixo se perde. E se corromper é se tornar diferente do que foi criado originalmente para ser. Então, o povo que tinha sido chamado por Deus para ser o povo da presença, o povo que tinha sido chamado por Deus para carregar a presença dele, para permanecer diante da presença de Deus, agora esse povo se corrompe e começa a construir ídolos para si. Começam a construir deuses para o guiar, porque entendem que Moisés morreu. E ele nos trouxe para esse deserto e agora a gente vai morrer aqui, então vai até Arão e fala: Arão, constrói um outro Deus para a gente aí, para conduzir a gente a partir desse momento. E o que Deus estava fazendo com aquele povo era trabalhar a mentalidade deles, era trabalhar eles em um contexto para que eles se tornassem primeiramente o povo da presença, para assim eles poderem entrar na terra da promessa que Deus tinha dado a eles. E o que Deus quer fazer conosco, todos nós aqui temos promessas de Deus para serem cumpridas na nossa vida, todos nós temos palavras de Deus sobre nós, que precisam se cumprir, mas antes de nós entrarmos no lugar da promessa de Deus, o que Deus quer fazer de nós é nos tornarmos um povo consciente da sua presença. Porque se existe um lugar perigoso, e o lugar onde muitas coisas são corrompidas, o lugar onde muitas coisas fogem do que foi criado originalmente para ser, é quando nós entramos no lugar da promessa, na terra da promessa de Deus, desfrutamos da promessa sem termos a consciência da presença de Deus. E a gente precisa ter esse cuidado, a gente precisa ter esse zelo de entender que na nossa jornada, o mais importante é a presença de Deus do nosso lado, é a presença de Deus junto conosco, do que a promessa em si. Porque se a gente desfruta das promessas de Deus, mas perde a consciência da sua presença, que ela é mais importante, a gente se corrompe. E aí a gente vê as coisas saindo do lugar, a gente vê as coisas acontecendo de formas atrapalhadas, porque perdemos a noção, a consciência da presença de Deus. E eu não estou falando aqui que a gente não pode correr atrás das coisas, não pode conquistar as coisas. Eu estou falando que o nosso coração precisa estar no lugar certo. O nosso coração precisa colocar as coisas na prioridade certa. A prioridade para nós, que somos um povo chamado para permanecer diante da presença de Deus, é a presença de Deus e não aquilo que Ele pode nos dar. Quando a gente inverte essa ordem, a gente começa a se corromper. A se corromper. Hoje eu desfruto de coisas em Deus, bênçãos que o Senhor me deu, uma vida, uma família que o Senhor me deu, mas isso não pode ocupar um lugar no meu coração acima da presença dEle. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu fazia sempre uma oração, e é uma oração que eu faço até hoje. Sempre que eu passava por uma situação meio conturbada, a minha oração era assim: Senhor, eu só quero saber de uma coisa. Eu só quero saber se o Senhor vai estar comigo durante esse processo ou não. Porque se o Senhor estiver comigo, se a sua presença for comigo, ok, a gente suporta qualquer coisa. A gente vive qualquer coisa. E esse precisa ser o nosso coração. O Deus que nos chama para ser o povo da presença, o Deus que nos chama para permanecer diante da presença dEle, é inevitável nós desfrutarmos de bênçãos do Senhor,
é inevitável nós não sermos abençoados por Deus, mas eu quero que você entenda que as bênçãos do Senhor, elas são secundárias na nossa vida. Elas precisam ser secundárias na nossa vida. O que é mais importante para nós é estarmos com Deus. O que é mais importante para nós é estarmos na presença de Deus. Então, isso é o que nós precisamos ter na nossa mente, que o mais importante da nossa caminhada não são as conquistas que nós estamos alcançando, não são as promessas que nós estamos vivendo, mas a pessoa de Jesus ao nosso lado, a presença de Deus no nosso lado. Aí a gente vê o povo se corrompendo, e aí Deus, na sua infinita misericórdia e sabedoria, Deus vem, e aí do meio de uma nação, que era a vontade original de Deus, Deus pega e tira uma tribo de sacerdotes, aqueles que vão permanecer diante dele. Mas mesmo no meio dessa tribo, se a gente fosse discorrer toda a história, todo o Antigo Testamento, nós vemos que sempre as pessoas, em algum momento, elas se corrompiam na presença de Deus, e Deus tinha sempre que tirar os seus remanescentes. Deus sempre tinha que tirar ali os seus servos fiéis, aqueles que não se corrompiam, e não se corrompiam com coisas grandes, era somente continuar olhando para o Senhor, era somente continuar olhando para a presença de Deus, era somente continuar com um coração quebrantado e curvado diante da presença de Deus. E aí, às vezes alguém aqui no nosso meio hoje pode estar em uma situação, em um contexto de você estar vivendo coisas com Deus, e as coisas de Deus estão começando a ocupar um lugar no seu coração. A gente começa a buscar e quer fazer um teste para saber aonde está o seu coração, como o pastor Gabriel disse aqui na hora da oferta. Quer fazer um teste para saber onde está o seu coração. Veja qual é a real motivação da sua busca pelo Senhor. Quando a gente busca o Senhor pelas coisas, quando nós alcançamos as coisas, nós deixamos de buscar. Quando nós buscamos o Senhor porque nós precisamos de um casamento, quando nós nos casamos, quando nós encontramos alguém, a gente para de buscar como antes, né? Quando a gente busca a Deus por dinheiro, o dia que a nossa vida financeira ela muda, o dia que as coisas elas melhoram, a gente se esquece de todo o período de busca e de um coração quebrantado e prostrado diante de Deus. Então, o que eu quero trazer para você essa manhã é que você se lembre que o que é mais importante para mim e para você é a presença de Deus. A nossa missão é permanecermos diante da presença de Deus. É permanecermos diante do Senhor, na presença do Senhor. E existem posturas diferentes de alguns homens, que nós vamos falar aqui, que quando se corrompem, quando erram, quando são adulterados do que foram criados originalmente para ser, existem posturas diferentes, e eu quero trazer 2 paralelos para você aqui, 2 do Antigo Testamento e 2 do Novo Testamento, em contextos semelhantes. O primeiro contexto é num contexto de pecado, porque se tem algo que corrompe um filho de Deus, um homem de Deus e uma mulher de Deus, é o pecado. E lá em 1 Samuel capítulo 15, nós temos a história de Saul. Saul, quando é levantado como rei, ele é levantado debaixo da unção de Deus. O profeta Samuel chega até ele, unge ele como um rei, e ele é levantado diante do povo como um rei, onde Deus o aprovava, a presença de Deus era com ele. E aí, no capítulo 15 de 1 Samuel, narra um momento onde Deus dá uma ordem a Saul. Saul, você vai para uma guerra, e nessa guerra, você vai vencer essa guerra, mas você vai precisar matar tudo o que tiver lá. Todos os animais, todos os inimigos, não pode sobrar nada, Saul. Essa é a ordem que Deus estava dando para ele. E aí Saul vai até a guerra, Saul vence, mas na hora de fazer aquilo que Deus o ordenou, Saul separa o que era o melhor das ovelhas, o melhor dos bois, o melhor das ofertas, mata somente o que era o pior. E aí ele traz de volta. E aí Deus visita o profeta Samuel e fala com ele: Samuel,
Saul se corrompeu. Saul me desobedeceu. E por conta da desobediência de Saul, agora eu vou me retirar. Eu vou retirar minha presença sobre ele. E aí a Bíblia fala que Samuel, ele fica meio que atento àquilo ali, fica meio que surpreso com aquilo. E aí ele espera uma noite, vai ao encontro de Saul. E quando ele vai ao encontro de Saul, ele encontra Saul fazendo o que ele não deveria fazer, que era prestar sacrifícios ao Senhor. Aquilo era a função do sacerdote, e Saul era rei. E aí ele chega até Saul, e Saul está apresentando sacrifícios a Deus. E aí Samuel fala para ele: olha, Saul, cadê o que você fez com as ovelhas, com os animais, com aquilo que o Senhor mandou você matar na guerra? E aí ele responde: eu trouxe o melhor para entregar isso ao Senhor. Eu trouxe o melhor para ofertar isso ao Senhor. E aí Samuel confronta ele dizendo: olha, Saul, é melhor a obediência do que o sacrifício. É muito melhor a sabedoria do que a rebeldia. E por conta disso, o Senhor está te rejeitando. A presença de Deus não vai ser mais com você. E aí quando Saul ele recebe essa informação, a postura de Saul é a seguinte: Samuel, tudo bem, eu pequei contra Deus, eu reconheço que eu pequei, mas vamos fazer o seguinte: vai comigo de novo para a volta do povo, para que as pessoas não percebam que a presença de Deus já não é mais comigo. Vai comigo para que eles não vejam que o Senhor me abandonou, e assim eu consiga ainda ter honra diante daqueles que me servem. Essa é uma postura de alguém que não se importava com a presença. Alguém que se importava muito mais com os seus títulos, muito mais com a sua posição e com o seu status, do que com a presença de Deus. E às vezes você ouvindo isso, você fala assim: nossa, que cara burro, né? Como é que esse cara age dessa forma? Erra, peca, recebe o confronto de Deus, ouve Deus falando que Deus não vai ser mais com ele, que a presença de Deus não vai ser mais com ele, a unção do Senhor não vai ser sobre ele mais, e mesmo assim ele fala: não, tudo bem, só não sai de perto de mim, profeta, para as pessoas não verem que isso aconteceu. Eu preciso continuar com a minha reputação diante das pessoas. E aparentemente isso parece ser uma coisa burra, mas em alguns momentos da nossa vida a gente age dessa forma. Em alguns momentos da nossa caminhada é possível agirmos dessa forma, quando a nossa reputação, quando o nosso nome, quando as nossas conquistas, elas estão em um lugar de evidência maior no nosso coração do que a presença de Deus. E aí a gente tem uma dificuldade de perder as coisas para ficarmos com a presença de Deus. E aí acabamos agindo como Saul. Ninguém começa errado, meu irmão. Ninguém na vida começa errado. Ninguém que se corrompe começou com a ideia de se corromper. Todos começaram com o coração certo, buscando a Deus, amando ao Senhor e querendo a sua presença. Só que quando as coisas começaram a acontecer, quando as coisas começaram a trazer favores, quando as coisas começaram a trazer honra, quando as coisas começaram a trazer um status, é aí que o coração é revelado. E aqui nesse primeiro exemplo, nós temos o exemplo de alguém que começou certo, sendo ungido por Deus, mas que no meio do caminho se corrompe, recebe um confronto, e com certeza se ele encontra um lugar de arrependimento, Deus não iria retirar a sua presença, mas ele escolhe ficar com as coisas, escolhe ficar com os títulos e perde a presença. O segundo exemplo é o sucessor de Saul, que é Davi. Davi também foi ungido rei por Samuel, também foi ungido como um rei, tendo o respaldo da presença de Deus, tendo o respaldo do profeta. A presença de Deus agora era com ele. E aí em um determinado momento da caminhada de Davi, ele peca, ele cai.
ele faz o que ele não deveria, ele estava no lugar errado, na hora errada. O rei era para estar na guerra e ele decide ficar em casa, no palácio, e aí ele cai com a mulher de um soldado. Ele peca. E não só cometeu o adultério, como depois, para encobertar o seu erro, envia o soldado para a linha de frente de batalha para que ele morra, e assim ele possa ficar com a mulher do soldado que estava morto. E aí quando um profeta chega até ele e o confronta, olha Davi, você errou, você pecou contra o Senhor. Davi reconhece aquilo, e aí ele tem uma postura diferente. Davi, quando ele reconhece, a postura de Davi é a seguinte, abre a sua Bíblia comigo lá em Salmos capítulo 51. A partir do verso 1, Salmo 51, verso 1, está escrito assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos, por isso tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim. Pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração, e me mostras a sabedoria. Purifica-me da minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebrastes, agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados, remove as manchas de minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses da tua presença, e não retires de mim o seu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria da sua salvação e torna-me disposto a te obedecer. No primeiro contexto, a gente tem alguém que é confrontado, que foi chamado para ficar com a presença de Deus, se corrompe, mas escolhe o título, escolhe a honra e o status que a posição de rei trazia e perde a presença. Do outro contexto, a gente tem o mesmo rei, que tinha o mesmo status, que tinha a mesma fama, que tinha as mesmas ou até mais conquistas que Saul. E quando erra e é confrontado, a resposta dele é: Deus, você pode tirar tudo, só não me tires da sua presença. Só não me tira da sua presença. Só não me tira da sua presença. Por quê? Porque a presença de Deus é tudo aquilo que nós precisamos. A presença de Deus é tudo que nós precisamos. Se tem algo que você precisa lutar, e a gente precisa lutar todos os dias, é para permanecer diante da presença de Deus com um coração quebrantado, com um coração puro, com um coração que se derrama diante do Senhor. Esse é o segundo exemplo. Ambos estavam em condições de pecado, ambos estavam sendo confrontados por erros que tinham cometido. Agora os outros dois exemplos, são dois exemplos do Novo Testamento e já não são exemplos de pecado. Porque às vezes você pode falar assim, tudo bem, eu não estou nessa condição de errei, pequei contra Deus, então eu não me corrompi, está tudo certo comigo, né? Não vivi uma vida de pecado, ou não cometi nada de errado até agora. E aí, o segundo exemplo, é o exemplo do jovem rico, lá em Mateus capítulo 19, quando o jovem rico ele se aproxima de Jesus, ele começa uma conversa com o Senhor, e aí ele diz: olha, Senhor, eu guardo toda a lei, eu cumpro todos os mandamentos, eu honro meu pai, eu honro minha mãe.
eu faço tudo certinho, Jesus. Eu sou um bom crente. Eu estou fazendo tudo certinho. Não mato, não roubo, não adulterei, não cobiço a mulher de ninguém. O que mais eu preciso? O que mais eu preciso? E aí Jesus vira para ele e fala assim: olha, vai lá, vende tudo que você tem. Abre mão de tudo que você tem. Semeia isso, distribui isso para os pobres. E vem ficar comigo. Vem andar comigo. Vem andar com a minha presença. A resposta do jovem rico é: ele se entristece. Porque ele olha para tudo aquilo que ele tinha e ele tem uma dificuldade em abrir mão de todos os seus bens, de todos os seus ritos, para seguir a Jesus. E aqui, muitos de nós cristãos fazemos tudo certinho, né, irmão? Você nunca matou ninguém, glória a Deus por isso, né? Glória a Deus, você não cometeu um assassinato. Você olha para você e fala: que esse cara nem erra, essa mulher nem erra. Quarta pessoa da Trindade, né? Você dizima, você é um dizimista, você honra o Senhor, você honra a sua esposa, os seus filhos, a sua família. Você faz tudo certinho. Você faz tudo certinho. Mas quando Jesus te pede essas coisas, você se entristece. Porque essas coisas são importantes demais. E aí Jesus, o convite de Jesus para o jovem rico: olha, tudo bem, que bom que você faz tudo certinho, que bom que você tem os seus bens, mas existe algo melhor, ande junto comigo. Venha caminhar junto comigo na minha presença. Você me perguntou o que faltava para você, o que falta para você é isso, é andar comigo. Você é um bom religioso, você é um bom cristão, mas te falta andar na presença. Então, larga tudo isso e me segue. E aí o jovem rico se entristece com isso. O coração dele se entristece porque o coração dele estava nas coisas e ele não entendeu que o que era mais importante era estar com Jesus. E se tem algo que a gente precisa entender, é que quando Jesus ele começa o seu ministério aqui na terra, quando Jesus ele começa a andar com seus discípulos, lá em Marcos capítulo 11, quando Jesus começa a chamar um por um, o propósito de Jesus chamar os seus discípulos não era para fazer deles grandes homens que fossem transformar a terra. O propósito era: Jesus chama os seus discípulos para primeiramente estarem com Ele. Para estarem com Ele. E aí Jesus vai chamando um por um, para primeiro estarem na sua presença. A consequência disso era eles serem enviados para pegar as boas novas. Mas o propósito primário foi Jesus chamar os discípulos para estarem com Ele. Então, como discípulos de Jesus, o nosso propósito é estarmos com Ele, é andarmos com Ele, é andarmos com a presença de Jesus, é andarmos na presença de Jesus. E aí as outras coisas elas acontecem. E se não acontecerem, você tem a presença, amém? Você tem a presença de Deus e é tudo que você precisa. O segundo exemplo do Novo Testamento é o apóstolo Paulo. Um contexto um pouco parecido com o do jovem rico, porque guardava todos os mandamentos, guardava a lei. Era um homem que era zeloso com a lei e cumpria tudo à risca. Abre a sua Bíblia comigo aí em Filipenses capítulo 3. Vocês estão comigo, gente? Filipenses capítulo 3, a partir do verso 4. Está escrito assim: ainda que se outros pensam ter motivos para confiar nos seus próprios esforços, eu teria ainda mais. Eu fui circuncidado com 8 dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja. E quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas.
mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero como perda, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Eu quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando de sua morte, para que de alguma forma possa alcançar a ressurreição. E se a gente for ler aqui, você vai vendo outras declarações do apóstolo Paulo. Mas um homem que era extremamente zeloso, que guardava a lei, um religioso, sabe? Na melhor qualidade. Mas quando tem um encontro com a presença, ele entende que aquilo não era tão valioso mais. Ele entende que fazer as coisas na sua própria força já não era tão valioso mais. O que era valioso era conhecer Jesus e ser encontrado nele. Ser encontrado na presença de Deus. Então, se tem algo que a gente precisa fazer, é nos voltarmos a olhar para a presença de Deus como a prioridade máxima da nossa vida. Às vezes você pode se encaixar em algum desses contextos. Poxa, pequei, errei. Mas entre a vergonha que o erro me traz, a exposição, a minha reputação ficar manchada por conta do que eu fiz, e ir para a presença e ficar exposto, e as pessoas verem que eu errei, eu vou escolher ficar aqui, como Saul fez. Não, deixe que as pessoas não... Vamos fazer para que as pessoas não vejam que eu errei, que a presença de Deus, ela já não está mais aqui. Ou você que às vezes tem guardado tudo certinho, sabe? Tem feito tudo certinho, tem cumprido a lei rigorosamente. Na força do seu braço você consegue fazer tudo certinho por um tempo. Mas às vezes está faltando a presença. Jesus está te chamando para um nível um pouco mais profundo. E você está aí esperando. Acho que ainda não é a hora de eu largar. Eu ainda não posso. Sabe, porque a gente tem uma postura de quebrantamento, de liberdade. Se Jesus me chamou, eu vou. Se eu errei, que eu perca tudo, mas não perca a presença. Porque se eu tenho a presença de Deus, as outras coisas podem ser restauradas de novo. Se a presença de Deus estiver ali, tudo pode ser restaurado mais uma vez. Tudo pode ser colocado no seu devido lugar mais uma vez. Que a gente tenha um sentimento de tudo que eu conquisto não é tão valioso, não é tão poderoso quanto estarmos na presença de Deus. Nós fomos chamados para sermos o povo da presença de Deus. Começamos assim essa ministração, e eu quero terminar essa ministração assim também. Abre a sua Bíblia comigo. Aí em 1 Pedro, já estou encerrando. A vantagem quando o Bruno prega, gente, é essa, né? Que a gente vai mais ligeiro, né? Vocês vão embora para casa mais cedo, vocês ficam felizes? Por isso que só acontece de vez em quando. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vocês, porém, são um povo escolhido de Deus, um reino de sacerdotes, uma nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Permanecendo na presença de Deus, a gente consegue mostrar para as pessoas quão grande é esse nosso Deus, quão poderoso é esse nosso Deus. A gente precisa ter na nossa mente, e guarde essas duas coisas aqui.
A gente precisa ter na nossa mente que o evangelho que nós pregamos, o evangelho que nós pregamos não é um evangelho de venha e você vai ter tudo o que você precisa para ser feliz. Venha e você vai ser o homem mais próspero dessa terra, mais rico desse mundo, mais cheio de coisas desse mundo. O evangelho que nós pregamos é o evangelho, como Jesus disse na parábola, lá em Mateus capítulo 13, que é como um comerciante que vendia pérolas. E aí quando ele encontra uma pérola muito valiosa, ele vai, vende todas as outras que ele tinha, para ficar com aquela que era de mais valor. Aquilo que é mais precioso é a presença de Deus. O evangelho que a gente prega é o evangelho que você tinha uma vida, irmão, que era valiosa até você encontrar a presença. Quando você encontra a presença de Deus, as outras coisas já não são tão valiosas mais, porque você encontrou algo maior. Você encontrou a presença de Deus. Você encontrou a presença de Deus. Um último texto para a gente ler, Êxodo capítulo 33. E eu quero orar com você, amém? Êxodo capítulo 33, versículo 16. Aqui é o contexto do primeiro momento onde o povo se corrompe. Deus avisa a Moisés que o povo se corrompeu. E aí Deus fala, olha Moisés, o povo se corrompeu, desce do monte. E a partir de agora eu não vou andar mais com eles. Eu não vou mais com eles, a minha presença não vai ser mais com vocês. E aí Moisés ele entra num debate com Deus. E aí ele diz ao Senhor assim, no versículo, vamos ler o versículo 15. Então Moisés disse, se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair desse lugar. Se não nos acompanharem, como os outros saberão que o teu povo e eu contamos com o seu favor? Pois é a tua presença no nosso meio que nos diferencia de todos os outros povos da terra. O que nos diferencia não é a nossa estrutura, o que nos diferencia não é os nossos recursos e tudo aquilo que nós conquistamos na nossa caminhada. O que nos diferencia dos demais povos lá de fora é a presença de Deus no nosso meio. É a presença de Deus no meio do povo. E não é uma presença qualquer, meu irmão. Queria que você ficasse de pé. Não é uma presença qualquer que nos diferencia. Não é uma presença qualquer que é mais valiosa. Não é a presença de qualquer pessoa. É a presença do Deus que criou todas as coisas. É a presença do Deus que, quando o povo precisou de cura, Ele se demonstrou como Jeová Rafá. Quando o povo precisou de provisão, Ele se mostrou como Jeová Jirê. O Deus que quando o homem errou e ficou afastado por conta do pecado, Ele se apresentou como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O Deus que, como a Bíblia diz lá em Isaías capítulo 40, um Deus tão grande, que Ele mede a extensão dos céus com os seus palmos. Um Deus tão grande que conta e sabe todas as estrelas do céu e chama elas pelo nome. Um Deus tão grande que as nações da terra, todas juntas diante dele, são como uma gota de água em um balde. Um Deus tão grande, que nem se juntássemos todas as madeiras da terra,
e construíssemos um altar, seria suficiente para comportar sua grandeza? Esse Deus tão grande nos chamou para andar com Ele. Esse Deus que num primeiro momento vem como um cordeiro e retira o pecado do mundo, mas num segundo momento Ele já é um leão. Ele é um Deus que, como diz lá em Apocalipse, tem os seus olhos como chamas de fogo. As suas vestes cobertas de sangue. Na sua boca tem uma espada afiada capaz de dividir e de ferir qualquer outras coisas. Na sua coxa está escrito que Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o princípio e o fim. É a presença desse Deus, é essa presença que nos convida. E agora eu queria que você fechasse seus olhos e que você se entregasse à presença de Deus. É um bom dia para a gente renovar a nossa aliança com o Senhor. Nós estamos na mesa do Senhor, nós participamos da mesa. É um bom dia para você se lembrar daquilo que é importante. O que é importante para nós é andarmos com Deus. O que é importante para nós é estarmos na presença de Deus. Se lembre que você foi chamado para esse lugar. Nós somos o povo que caminha na presença de Deus. O povo que foi chamado para permanecer nesse lugar onde, se nós temos a presença dEle, nós temos tudo que nós precisamos. E hoje o meu convite para você é para que você se renda ao Senhor. Sabe-se, e engraçado que uma das coisas que o povo da presença fazia era carregar essa presença nos ombros. E aí, a cada 6 passos que eles davam, eles precisavam entregar algo. A cada 6 passos que eles davam, eles se rendiam à presença mais uma vez. E o que vai ajudar a você não se corromper e a igreja não se corromper em um contexto muito estranho que a gente está vivendo, é a gente se lembrar do que nós precisamos da presença de Deus. Nós precisamos da presença de Deus. Então, se tem um tempo que você não entrega nada ao Senhor, hoje é um bom dia para você fazer isso. É um bom dia para você se render ao Senhor mais uma vez e dizer para Ele: Jesus, a sua presença é tudo que eu preciso. A sua presença é o que eu tenho de mais valioso na minha vida, Senhor. Se eu tenho uma família hoje, eu tenho porque eu tenho a sua presença. Se eu tenho uma boa estrutura de vida hoje, eu tenho porque eu tenho a sua presença. Então eu queria que agora você se derramasse ao Senhor. Pai, nós nos rendemos à sua presença. Nós nos rendemos ao Senhor. Nós precisamos da sua presença, Jesus. Então minha oração é para que essa manhã o Senhor enche esse lugar com a sua glória. Enche esse lugar com a sua glória, Senhor. Não existe nada mais evangelístico do que um lugar cheio da sua presença. Porque é nesse lugar que nós reconhecemos que encontramos algo mais valioso. Então eu oro para que o Senhor enche esse lugar com a sua glória.
Enche esse lugar, Jesus. Nos toque com a sua presença, Senhor. Nos lembre que nós somos chamados para ficar nesse lugar, para permanecer na sua presença, Jesus.